A gente capinou muito, né? Pra chegar aqui onde a gente chegou, né? Era bem amador no início. A partir do segundo ano de R6 ali, ele já ficou bem mais sério. Meu primeiro contato com o esporte, cara, foi... Acho que a gente nem podia chamar de esporte, né, cara? A gente juntava 10 malucos e fazia aquele mixzinho de CS na Lan House. Basicamente, isso aí foi meu primeiro contato com um jogo mais competitivo. Claro que não era nada profissional. Eu tinha o hábito de passar finais de semana com os amigos na Lan House jogando. Dos meus 16 aos 20, 21 anos, que a gente fazia isso com quase todo final de semana. Para mim foi o começo de tudo. Um empresário chamado Tsunami Chun, em uma visita à Coreia, ele viu as LANs funcionando, uma coisa bem sofisticada, futurista, e ele pensou, por que isso não vem para o Brasil? Por que eu não levo isso para lá? E resolveu empreender, resolveu abrir uma Lan House no Brasil, deu o nome de Monkey, alugou um imóvel na Alameda Santos, em São Paulo. Nem todo mundo tinha computador em casa. Então, um lugar com 20 máquinas, com velocidade rápida de internet, era um lugar interessante para você visitar, mesmo que você não fosse um gamer. Só que os gamers começaram a ir nesse local simplesmente porque conseguiam jogar coisas que eles não jogariam em outros lugares e de um jeito diferente. E mais ou menos nessa época, o Counter-Strike começou a se tornar um jogo popular. E isso foi se propagando, se espalhando, obviamente chegou no Brasil. Muitos moleques começaram a jogar Counter-Strike e viram um lugar para você encontrar pessoas parecidas e jogar também. É um jogo muito democrático e popular nessa época. E aí, a Monkey começou a enxergar a possibilidade de trazer torneios internacionais, que já rolavam na Coreia fazia muito tempo. Não demorou muito, na virada do século, para um desses torneios surgir no Brasil, a CPL. E aí mostrou-se o grande abismo que havia entre os competidores estrangeiros, europeus e americanos e os competidores brasileiros. A gente estava muito atrás. Simplesmente as pessoas que estavam jogando aqui estavam ainda na pré-história do Counter-Strike. E aí que começou a rolar um processo de profissionalização. Se esses caras queriam jogar e queriam competir de igual para igual com esse pessoal do Hemisfério Norte, é bom que a gente comece a treinar direito. E aí os times foram se profissionalizando, foram entendendo a importância de treinar, fazer bootcamp, de estudar jogos, né? De entender como esses caras europeus conseguiam jogar de um jeito diferente. Teve muita dedicação e foi nesse momento que os grandes pro players, que hoje ainda existem e que hoje são tão importantes nesse cenário, começaram a jogar. Demorou, não foi uma coisa do dia pra noite, não foi assim, surgiu a primeira Lan House e surgiu o esporte no Brasil. Não, porque teve muitas camadas de preconceito para serem superadas nessa época também. A final da Liga Monkey. Todas arrumando essas configurações. Eu larguei os games, comecei a tocar em bandas de rock, desencanei completamente de jogar, eu achei que não era pra mim. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com games. Digamos que eu era um tirador de dúvidas, eu dava dicas por telefone na Nintendo, quando a Nintendo existia no Brasil. Eu tinha 18 anos e passava 6 horas por dia no telefone respondendo as dúvidas das pessoas sobre o Super Mario ou o Donkey Kong. E eu fiquei trabalhando muito tempo com isso, não era o meu plano trabalhar com videogames no jornalismo. E aí surgiu a oportunidade de eu ajudar na revista oficial da Nintendo, que estava chegando no Brasil, naquele ano de 1998. E assim eu permaneci por um tempo. E logo surgiu a oportunidade de fazer outras revistas dentro dessa editora. E uma delas era a revista EGM, que cobria os videogames de uma maneira mais, digamos, adulta. Eu tô falando de 2002, então muito tempo atrás. Um desses assuntos era o esporte eletrônico, ou o e-sport, mas eu não lembro se a gente chamava assim nessa época. Teve um embrião de esportes aqui no Brasil que começaram, que tinha 2 grandes torneios, que chamava CPL e o WCG. Hoje eles ou não existem ou são muito pequenos. E não tinha internet, né? Então era uma coisa muito presencial, muito na época. E eu organizava esses 2 torneios no Brasil. Foi aí que eu gostei do meio e falei, isso daqui é bem legal. Não tinha nem ideia do que era esportes, o que significava isso. E foi lá do iníciozinho dos anos 2000 e eu comecei a participar de campeonatos do Unreal Tournament. Fiz Qualify da WCG também, mas, tipo, isso pra mim, nem sabia o que era o campeonato, o que realmente significava, né? Na verdade, foi até um pedido do meu chefe que falou, precisa ter uma sessão reservada
para jogos competitivos dentro da revista, porque a gente sabe que tem um caminho comercial aí. Ou seja, pode ser que esse tipo de matéria atraia anunciantes, porque naquela época era muito difícil conseguir qualquer tipo de anúncio para uma revista de games que não fosse ligado ao mundo dos games, que a gente chama hoje de não endêmicos. Então, trazendo reportagens ou pequenas matérias sobre os poucos torneios de esporte eletrônico que existiam naquela época, talvez a gente conseguisse atrair um pouco a atenção da indústria, do mercado. Aliás, 2002, 2003, 2004, eu diria que foi quase um auge. Para nós que éramos jornalistas que cobríamos videogames, o mundo competitivo era muito complexo. Se ele é complexo hoje para muita gente, imagine anos atrás. When I was playing World of Warcraft really passionately, I didn't really want to do anything else because I was so passionate. And then when I went to university, afterwards I didn't return to the world of gaming. I kind of started a pretty corporate operations career, and when I rediscovered gaming, it was actually the Season 2 League of Legends World Championships on Twitch. And as soon as I saw the World Championships, I quit my job. And I don't recommend this for people at home. But as soon as I saw it, I said, oh my God, this is a thing now. This is real. There's a platform. The viewership's insane. There's teams. There's an arena of screaming fans. And yeah, I decided to immediately stop the corporate trajectory of my life and figure out a way to get back into gaming. And I just called my mother one day and I said, hey, I'm going back to gaming. And she's like, you mean World of Warcraft? I'm like, no, not World of Warcraft. I don't know what it is yet. And by the way, I quit my job. Mike, what are you doing? Ninguém reage bem, né, cara? Videogame era coisa de vagabundo, né? Eu não falei pra Anne nos primeiros 3 meses de encontro que eu trabalhava com o jogo, só pra você ter ideia. Foi um amigo meu que falou, ele trabalha jogando videogame. E nós éramos jornalistas especializados nisso e a gente tinha muita dificuldade em compreender as dinâmicas dos campeonatos, compreender como funcionava esse esquema de como um garoto que gosta de jogar se torna um jogador profissional, o que pensam esses jogadores, o porquê que as empresas estão se interessando nisso. Era um mundo muito a ser descoberto ainda naquele começo de século. Para quem hoje enxerga a situação como ela tá, né, as coisas tão bem definidas, naquela época parecia que a gente estava desbravando uma floresta inexplorada. Acho que é a partir da chegada da Liquid que deu uma arrumada na casa, né? Não tinha como fazer parte da organização do tamanho que era a Liquid e levar no oba-oba, né? A gente queria ser campeão, a gente queria se destacar. A partir dali a rotina ficou legal. Então era treino tático, treino prático, academia, uma boa alimentação, psicólogo também, era toda terça. Hoje melhorou muito mais essa parte aí de profissionalismo. No Brasil sempre funcionou muito jogos de tiro, em primeira pessoa, Unreal, Quake, além do Counter-Strike. FIFA sempre foi muito popular no Brasil. Jogos de futebol funcionavam de um modo natural no Brasil, porque afinal o país do futebol gosta de jogos de futebol. 2010, quando eu já jogava em casa com meus irmãos e fui passear com a minha namorada no shopping, a Ludmilla, que hoje é minha esposa. Tava tendo um monte de televisão e futebol. Eu fui perguntar, era um campeonato de PES. E aí eu me inscrevi e acabei sendo um campeão amador de PES naquela época. E de 2010 pra frente, nunca mais eu parei. Não foi muita surpresa quando o Brasil começou a se destacar com times de Counter-Strike. Basicamente é uma brincadeira de polícia e ladrão digital. E existe essa coisa da cooperação. Times contra times, fazer parte de um grupo, né, disputar torneios. Isso é uma coisa que o brasileiro adora em qualquer circunstância. E nos videogames não poderia ser diferente. Sempre fui um cara competitivo, né? Antes do videogame era futebol, era bicicleta, era natação. Quando eu descobri que tinha o esporte e era algo que eu gostava de fazer e fazia bem, eu falei, cara, vou juntar o útil ao agradável. Aí só anexei os dois. O gosto pela competição ao gosto dos games. A questão da gente sempre brigar pelo primeiro lugar e achar que o segundo lugar não vale nada, isso é muito cultural, né? Isso já é muito antigo. Tá muito enraizado dentro da sociedade brasileira, né? Grande parte do mundo, né, já tem uma mentalidade melhor quanto a isso, né? Por exemplo, lutadores do UFC tem uma base de fãs muito maior lá fora do que no Brasil, né? Se o brasileiro que não ganha, o cara não quer assistir ele lutando. Se a gente começasse a trazer um pouco mais e mostrar que todo mundo ali é importante no que ela sabe fazer de melhor, eu acho que a gente poderia realmente ter um cenário mais igualitário, né?
Muita gente enxerga, quando a gente fala que vai se alienar com os videogames, como algo negativo, né? A pessoa vai se voltar para dentro, pro seu eu interior e não vai se comunicar, não quer saber dos problemas, quer viver uma realidade paralela. Tem gente viciada em game, sim, como tem gente viciada em muitas coisas que a gente não imagina que sejam viciantes. Mas a minha experiência permite dizer que a alienação que os videogames trazem é saudável também. Você consegue rapidamente, com muita facilidade, ter contato com muitos contextos diferentes. Você é estimulado de maneiras diversas, trocando de um jogo para outro. Seja ele um jogo de puzzle, um jogo de esporte, um jogo de tiro, você certamente usou aquele momento de concentração para pensar em outras coisas, mas não pensando nos problemas de uma maneira ansiosa. É como se, no momento em que você está nesse estado de concentração máxima de um jogo, você consegue refletir sobre a vida e os problemas de uma maneira mais amena, de uma maneira mais, digamos, saudável ou gentil. Mas você está envolvido com aquela narrativa e você termina aquele jogo e você fica com aquela história dentro de você por um tempo. É como ler um bom livro, é como assistir a um filme de arte. Por que não? Por que a gente não pode comparar essas coisas? Então, quem não entende o escapismo que um videogame pode trazer, seja te colocando em contato com novos mundos, novas histórias, seja te fazendo pensar de maneira diferente, é porque nunca jogou um videogame de fato e conseguiu chegar nesse estado sublime. Eu acho que todas as atividades podem causar emoções na gente. Os videogames não são diferentes, mas eu acho que existe uma crença limitante sobre os videogames por parte de quem é crítico e não compreende, de que os videogames são maléficos porque eles alienam, como se a gente entrasse num jogo e não conseguisse sair dele depois. Como se aquilo ficasse na gente e aquilo nos contaminasse a cada nova jogada. Isso não pode ser mais distante da verdade. É saber a hora de parar, como tudo na vida. Então, acho que quem critica ainda hoje não sabe do que está falando. Foi. Nossa, mano, quase. Se a gente for levar a sociedade, englobar isso aí realmente no geral, a gente ainda não é respeitado como deveria, né? Mas não é por maldade, é por falta de conhecimento, é ignorância mesmo do assunto. Muitas pessoas ainda têm muito acesso à TV aberta e não TV fechada, internet. Eles não têm todo esse contato como a gente, obviamente, que trabalha tem, né? Então, ainda tem muita coisa que pode mudar. Eu acho que a informação pode ser melhor divulgada até pelas próprias TVs abertas. Trabalho com isso há 20 anos, então eu sempre acompanho o estar começando a levar a sério. Pra mim, que quando eu comecei, lá em 2012, já era um negócio muito difundido na comunidade de esportes, já era uma coisa antiga, por que em 2022 a TV aberta ainda continua considerando isso como algo novo, né? Eu acho que da gente também precisa abrir um pouco mais para a sociedade de como funciona e entender melhor, não ficar naquela resistência de querer explicar, como eu acabei de fazer, né? Mais uma vez a TV aberta trata a gente como novidade, né? E não é novidade, né? Quem hoje está em cargos de decisões em empresas, ou já tem filho, ou é chefe de família, foi gente que cresceu com o videogame. Se há 20 anos atrás era uma luta, hoje o próprio cara da empresa e o próprio pai jogavam videogame quando era criança. Então acho que a gente tem que começar a tratar isso com mais naturalidade. Acho que agora a gente está numa chave de virada. Ainda existe muito preconceito e desinformação, mas eu diria que a gente está quase lá. É uma questão de tempo, é inevitável. Daqui a 5, 10 anos, a chave já vai ter virado tão fortemente que é irreversível. A gente tem que afirmar que os esportes são o principal negócio dos videogames. O jogar está conectado a brincar e o brincar não é sério. Isso é um privilégio. Então você começa a ganhar dinheiro com isso, aí você deixa de ser vagabundo para ser o visionário, né? Ser aquele que tá fora da curva. Isso é um trabalho do futuro. Do presente, na verdade.